Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Temos também o chat no site da UTV, o WhatsApp não adianta tentar porque não está disponível, e um telefone que fica à sua disposição, 5052-6622, é São Paulo. Como toda quinta-feira, gente do MPD que fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. E o nosso representante do movimento do Ministério Público Democrático, o promotor de justiça, doutor Tiago de Toledo Rodrigues. Doutor Tiago, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Boa tarde, Zancopé. Bom dia, Zancopé. Bom dia, colegas de bancada. Bom dia, ouvintes e espectadores. É uma satisfação estar aqui hoje com vocês, participando desse programa. Também conosco a advogada doutora Lúcia Bludeni, que é conselheira da OAB. Prazer tê-la aqui, doutora Lúcia. Prazer, Zancopé. Estou muito feliz de estar com todos aqui e, novamente, ser convidada para esse programa. Também conosco, o conselheiro da OAB São Paulo, advogado Paulo Iaz de Moraes. Doutor Paulo, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Zancopé, companheiros de mesa, minha companheira de conselho na OAB, doutor Tiago, do Ministério Público Democrático, que vem exercendo aí uma atividade importante na sociedade. O Ministério Público Democrático tem bandeiras importantes, inclusive, na discussão da corrupção no país. Fico no cumprimento e na alegria de estar numa bancada como essa. Sem dúvida, continua a ser debatido este assunto, onde deputados devem atuar como juízes do pedido de impeachment, ao decidir se referendam o entendimento do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, no processo de impeachment da presidente Dilma. Os deputados da comissão especial deixarão de lado suas habituais funções legislativas e terão que agir como juízes. A função deles, nesse caso, será verificar se há possibilidade no pedido, se a acusação é consistente, se a conduta apontada pode configurar crime de responsabilidade e se há indícios fortes de prática do delito. E este assunto vem exatamente no momento em que o doutor Janot pede o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Doutor Paulo Iaz, doutora Lúcia, doutor Tiago. Paulo? Na verdade, nós somos muito perplexos com o que vem acontecendo em Brasília, tanto com o processo de impeachment, como o processo agora da tentativa de afastamento do presidente daquela casa, o Cunha. Para mim está um show de horrores isso, viu, João? A gente, como brasileiro, a gente vê isso com preocupação e tristeza. O processo de impeachment, ontem começou o julgamento no Supremo para dizer da regularidade do procedimento adotado. O voto do relator vai contrário à tese do governo, ou seja, mantém a votação, a eleição da chapa que vai compor a comissão, primeiro, que vai analisar o impeachment. Não sei como é que os demais ministros votarão, acreditam que até sexta-feira a votação termine com a decisão final do Supremo sobre o tema, mas existe já uma clara indicação para que isso caminhará no sentido de regularidade da decisão do Parlamento, no sentido de voto fechado, votação fechada e a comissão que foi eleita como segunda chapa validada. Eu vejo tudo isso com muita apreensão, porque o país está parado num momento de crise, nada decidido, desemprego em crescimento, muito tenso esse momento, muito tenso. Doutora Lúcia? Bem, o que se questiona muito, e a gente até precisa registrar aqui, que a doutora Janaína é nossa colega de conselho na Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com o doutor Reale e o Bicudo, que interpuseram a questão do pedido de impeachment. E nós, até segunda-feira, travamos um debate lá na própria Ordem, com a doutora Janaína, acerca da questão de como está sendo colocado. Ela, até segunda-feira, esteve na TV Cultura falando sobre o procedimento em si, enfim, ela foi entrevistada. O que a gente está podendo observar é que hoje se questiona demais, numa época em que o Collor sofreu impeachment, o ex-presidente,
o Brasil estava muito recém-saído de uma era de ditadura, com uma Constituição nova, e não que não houvesse legalidade naquele momento, sempre está havendo hoje. Porque, enfim, a Câmara fará um juízo, como a gente chama, de admissibilidade, no sentido de fazer processar o impeachment após aquela colheita, para depois ir ao Senado Federal. Então, está se discutindo antes, né, os entraves processuais que estão sendo arguídos, e o partido PCdoB, que foi quem motivou, né, a ação perante o Supremo, no final das contas, eu acredito que foi num sentido de tentar barrar um pouco o processamento, a agilidade. Não deu certo. Não deu certo. Que, ao contrário disso, nós vamos ter, pelo Supremo, eu estou acreditando nisso, uma confirmação desse juízo de admissibilidade da própria Câmara, e depois segue para o Senado. O Supremo, nesse momento, não tem o que fazer nesse cenário. Como são poderes distintos, esse é um assunto que eu sempre questiono. São poderes distintos, né? Executivo, legislativo e judiciário. E eu acho estranho que o legislativo, quando se aperta, se recorre ao judiciário, né? Como o judiciário vai discutir rito dentro o que os deputados fazem, né? Eu acho muito estranho. Até porque a legislação ela já traz o rito. Sim. Próprio impeachment. Quer dizer, A justiça deveria dizer, cumpro a lei. São muitos argumentos para tentar elastecer o tempo, o procedimento, enfim, argumentos. Como nós vivemos num Estado democrático de direito, isso precisa se deixar registrado. Então, que se recorra ao Supremo. Os recursos, seja lá de quem for, de parlamentares, cidadãos, ao judiciário, são realmente a última trincheira de defesa do cumprimento das leis e da Constituição Federal. Portanto, é absolutamente legítimo que se use o recurso, seja da maneira que for, através de um mandado de segurança ou de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, como ocorreu, para salvaguardar o respeito às leis e à Constituição Federal. Me parece, Zancopé, que, de acordo com o voto do ministro Fachin de ontem, o STF vai manter sua postura de guarda e cautela da Constituição Federal, não vai interferir em processo legislativo, não vai interferir em questões exclusivamente internas da Câmara ou do processo de impeachment como um todo, mas simplesmente funcionar na medida daquilo que o papel do Supremo que é o quê? Fiscal do cumprimento e do respeito à Constituição Federal. Ontem, pela decisão pelo relatório, melhor dizendo, do ministro Fachin, afastou-se a possibilidade de que a presidente da República tivesse direito à defesa prévia, à defesa preliminar, a uma resposta antes do recebimento do impeachment, o que me parece absolutamente razoável e adequado. Não há que se dizer que essa defesa constitui efetivamente parte significativa ou importante da ampla defesa e do contraditório que serão travados pela presidente da República e também observados pelos parlamentares ao longo do processo. Essa é uma defesa criada na reforma processual de 2008, se não me engano, mas que não caracteriza por si só as possibilidades de ampla defesa e de contraditório, e justamente nesse sentido foi o voto do ministro Fachin. Também se afastou a argumentação de que não se poderia fazer uma votação secreta a respeito da composição de parte da chapa que vai analisar esse pedido de impeachment num primeiro momento na Câmara dos Deputados. Sabemos que o sigilo ou o segredo do voto, ele não é inconstitucional, muito pelo contrário. Muitas vezes é esse segredo que garante a liberdade do voto. É justamente o sigilo que permite com que o eleitor vote sem medo de ser censurado, reprimido, retaliado ou monitorado. O nosso voto, como cidadãos, é um voto secreto, é um voto sigiloso. Não é, em nenhuma maneira, inconstitucional. Neste caso, especificamente, quando se montou essa chapa, me parece que a ideia da bancada que defende o atual governo, da bancada governista, era justamente utilizar a publicidade do voto
como forma de pressionar parlamentares a votarem de acordo com o seu entendimento. E o sigilo justamente preserva os parlamentares dessa possibilidade de pressão ou de retaliação, a meu ver, descabidas, para que possam votar livremente conforme sua consciência exclusivamente, sem medo de retaliações posteriores. E o ministro Fachin também apontou no seu relatório, que imagino será seguido, pelo menos na sua maior parte, pelos demais ministros, que cabe exclusivamente à Câmara dos Deputados receber e mandar processar o impeachment, o impedimento. Ao Senado Federal, depois, não cabe reavaliar a decisão da Câmara. É um procedimento bicameral, é um procedimento que envolve Câmara e Senado, mas não há relação hierárquica. Portanto, as decisões tomadas pela Câmara, elas não podem ser desfeitas pelo Senado. Assim como decisões tomadas pelo Senado não poderiam ser desfeitas pela Câmara. Portanto, segundo o voto do ministro Fachin, a partir do momento em que, eventualmente, for recebido e inaugurado o processo de impedimento pela Câmara, não cabe mais ao Senado dizer que não processará esse pedido, mas simplesmente analisá-lo, o que é bastante importante. Doutor Tiago, eu vou retornar aí à colocação que fiz com a doutora Lúcia sobre os dois poderes. Aí, quando aperta aqui, eu corro para lá, né? Recentemente, um dos partidos foi à Justiça, né, pedir o impedimento de um procedimento e tal. Aí, de repente, se arrependeu. Não, eu quero retirar. Aí o ministro falou, não, aqui não é que você faz uma petição e, de repente, fala, eu não quero mais, me devolve aqui, não é dessa forma. E ontem, quando o procurador-geral determinou que se proceda o afastamento do presidente da Câmara, o presidente da Câmara deu risada. Ele está criando um fato político, como é justiça. Então, eu entendo que funciona do jeito político. Quando me interessa, é bom o judiciário. Quando não me interessa, o judiciário não presta. Esse tipo de coisa que, na esfera política, a gente não consegue compreender como eles enrolam de tal forma, porque a justiça é rígida, a justiça julga os procedimentos, o que foi feito certo, errado. Aí entra a política, eles conseguem fazer uma confusão danada. Quando, sabe, eu estou... Mas ainda bem que o Supremo se mantém Sim, sereno, né? sim. E não se pode, Zancopé, fechar as portas do judiciário a quem quer que seja. As portas do judiciário devem permanecer integralmente, totalmente abertas. O que se pode dizer, como eu me recordo de um professor, dizia para mim, não também é resposta. Então, o judiciário, claro, uma vez que se solicite a intervenção do judiciário, o judiciário pode dizer não. Se manifestar. Não é o caso de intervir. Me parece que, na sua maior parte, foi inclusive o sentido do voto do ministro Fachin e também o sentido do voto do ministro Gilmar Mendes nessa ação a que você menciona, em que um determinado partido ou grupo de deputados, ao interpor o pedido junto ao STF, verificou que foi distribuído para a relatoria do Gilmar Mendes e então quis desistir, porque não... E o ministro colocou com muita propriedade, não é dado ao jurisdicionado escolher o seu juiz. Não é dado a ninguém escolher o seu julgador. Escolher o seu julgador, este sim seria um retrocesso medieval. Quem julga é a instituição. Exatamente. Não Ninguém pode escolher o seu julgador. Isso não é dado a nenhuma pessoa. Agora, talvez fosse importante refletir sobre eventuais excessos nesses pedidos judiciais, né, na judicialização desses conflitos. Essa é uma discussão jurídica que se estende não só para essa questão relacionada ao impedimento ou atual ambiente de instabilidade política, mas a toda a comunidade jurídica e toda a sorte de ações que vêm sendo estudadas e a todo tempo os juristas e estudiosos têm buscado ferramentas que evitem a solução judicial
de conflitos. E acho que parte disso passa justamente por decisões firmes, como recentemente o Supremo Tribunal Federal adotou, no sentido de que, olha, não cabe, indefere de plano aquele pedido formulado, por entender que não cabe ao judiciário interferir em determinadas questões que se tornam, sob risco, melhor dizendo, do próprio sistema de justiça se transformar numa ferramenta de protelamento de outras questões, cuja decisão é muito importante. Nesse sentido, nós temos também as súmulas vinculantes. Sim. Nós temos também um novo Código de Processo que entra em vigência e vai encurtar bastante esse caminho dos recursos, o que vai trazer também, acredito, uma celeridade maior. Nós não podemos nos esquecer do grande avanço que a tecnologia da informação está trazendo, com todo o processo online, nas nuvens, entre aspas, vamos dizer assim. Mas- Isso é um grande avanço. Os Mas, processos doutora digitais, Lúcia, né? doutor Tiago, doutor Paulo Ias, e como fica agora, né, o doutor Rodrigo Janot se manifestou sobre o afastamento do presidente da Câmara, porque ele estaria interferindo no processo, impedindo o andamento do processo e tal. Como fica? Eu acho, ele riu. O deputado Eduardo Cunha riu quando foi informado que o doutor Janot pediu o afastamento dele, ele deu risada. Na verdade, eu não sei se é uma risada de De deboche desespero? Ou de desespero e nervoso, né? Não, pelo que a gente O conhece de assunto é política, é de deboche É, mesmo. parece, mas eu acho que no fundo não é isso não. Porque, lógico, você tem uma demanda judicializada na mão do Teori, que é outro ministro que também tem se mostrado firme e seguro nas decisões em questões como essa. Eu tenho um pouco de preocupação, especialmente nesse tema, porque eu vejo um pouco da invasão do judiciário nas questões internas do Congresso, porque se discute ali a interferência dele na comissão interna do Congresso, não fora. Porque uma coisa ele está interferindo dentro do procedimento interno da casa que ele pertence. Outra coisa é que ele estivesse tentando interferir em um processo, porque ele também está sendo investigado, ele também, inclusive, pode ser réu num processo criminal, você tentasse interferir nessa órbita. Aí sim haveria necessidade de uma interferência muito forte e rígida, porque, inclusive, ele poderia ser inclusive, preso. Foi o que aconteceu, inclusive, com o Delcídio. É algo mais ou menos semelhante a isso. Então, eu tenho um pouco de preocupação nessa temática. Mas é lógico, as acusações que são apontadas, indicadas contra o presidente do Congresso são muito sérias, né? Dizem que as cifras apropriadas por ele ultrapassam a casa de 50 milhões. Os números são assustadores. Inclusive com recebimentos em Israel, coisas assim. No exterior, Fora dos paraísos fiscais Ele comuns. tem um traço de personalidade bastante, como vou dizer, frio, né? É traço de personalidade. É por isso que ele sustenta tudo, para o bem ou para o mal, com o mesmo semblante. Por isso que a gente fica em dúvida. O cidadão comum, ao olhá-lo na televisão, nas manifestações, não consegue, de verdade, não consegue entender o que se passa. Qual é o tipo de sentimento que ele está, naquele momento, transmitindo, que ele não transmite. Essas intervenções, ou tentativas de intervenções, ou de influenciamento em decisões do Congresso Nacional, ou das comissões, eu acho muito tristes que isso aconteça. Acho absolutamente lamentável que as instituições ainda não tenham atingido a maturidade suficiente para atuar de maneira independente. É isso que eu questiono. Os órgãos internos de instituições ainda não consigam atuar com a necessária autonomia, sob influência de administrações superiores ou até mesmo influências externas. Não sei se foi o caso do presidente da Câmara ter tentado influenciar indevidamente no processo, mas me parece aí que nós temos notícias bastante frequentes, sobretudo na imprensa, de manobras na tentativa de obter resultados favoráveis, não só pelo presidente da Câmara, mas o próprio governo federal, assumidamente, faz manobras políticas para compor
comissões com um maior número de pessoas a seu favor, o que evidentemente vai influenciar nos resultados, assim como os opositores também tentam fazer ali, dentro das regras do regimento interno, composições para atingir a maioria que precisam para verem aprovadas suas iniciativas ou atingir os seus objetivos. Então, o que nós precisamos definir é até que ponto essas tratativas e esses acordos ou convenções ou pactos feitos estão dentro daquilo que se espera de uma discussão plural num regime democrático, e a partir de que momento se tornam um abuso da função exercida, do poder exercido ou da influência de que se tem capaz, abuso esse que não é admitido pela Constituição Federal. Essa é uma discussão que nós, imagino, teremos que travar e que não será fácil mensurar até que ponto... E qual será o limitador? Quem será o poder limitador? Até que ponto se pode fazer ali negociações, discussões, quando me refiro a negociações, claro que eu falo de negociações envolvidas de elevado... Negociatas. Legítimas, envolvidas por elevado espírito público. Sim. É natural que o parlamento converse, Não que os parlamentares... são negociações... Sim, que os parlamentares entrem em acordos republicanos, exatamente. Não me refiro a nada ilícito ou indevido, mas até que ponto isso pode ser admitido, essa influência é admitida como natural e inerente a um processo democrático, e a partir de que momento essas interferências ou influências passam a ser não republicanas. Abusivas, exato. Sem dúvida alguma, me parece, como bem pontuado, aquelas medidas exclusivamente procrastinatórias, protelatórias, que buscam adiar um resultado final, não atendem ao espírito democrático, como bem disse o Dr. Paulo, republicano, que a Constituição tanto quer. Não é para isso que eles têm poder. Dr. Paulo Iaz, um outro assunto, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, disse que houve certa contemporização no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, agora chikungunya, vírus Zika. Ele faz diz que não sabe de quem é a culpa, mas há 30 anos convivemos com o mosquito. E não queremos tratar o assunto com seriedade que merece. Aliás, talvez seja o grande mal dos governos brasileiros, né? Existem assuntos que a gente sempre empurra com a barriga. Reforma do judiciário, reforma tributária, isso aí a gente já começa a fazer conta de décadas que a gente fala do mesmo tema. E um tema como esse, que fala da saúde, a gente também vê que sempre não foi levado com muita seriedade. Só que agora coloca em aflição e desespero toda aquela mulher que tem hoje no seu ventre uma criança. Porque o estrago é perpétuo e permanente na criança que foi afetada pelo vírus. O assunto é muito sério. Enquanto se falava na dengue, lógico, com resultado morte de diversas pessoas, mas mais ou menos se controlando a doença. Os médicos vinham gerando resultados no sentido de curar as pessoas que estavam atingidas pelo vírus. O problema é que esse causa um dano permanente que não existe solução. O ser humano atingido por esse vírus nessa fase de desenvolvimento dentro do útero da mãe terá uma situação permanente de problema, com redução de capacidade cognitiva, motora. Imagina o resultado que isso vai gerar para o país. Também, sabe, da indústria farmacêutica. Nós estamos vendo o problema dos antibióticos, que em breve eles não surtirão mais efeitos. Quer dizer, a indústria está sempre em busca de algo mais, porque a população é indisciplinada, toma de qualquer jeito. Acredito até que a classe médica devesse se rever dentro das suas condutas éticas e profissionais, numa linha de trabalho, a limitação disso tudo, porque o que nós estamos vendo é exatamente isso. Em 30 anos, nós não teremos mais antibióticos eficazes, de tanto que os vírus vão se tornando mais complexos. Os vírus se tornam mais resistentes do que a indústria farmacêutica consegue combatê-los. Na verdade, precisa fazer uma distinção, né? A bactéria... O antibiótico ele só consegue controlar as bactérias. Os vírus você não tem... Não, sim. Vacina, né? Não é o vírus, é vacina. Você só faz o controle do resultado gerado pelo vírus. E essa discussão, a gente viu recentemente no canal de TV sendo trazido à tona,
E eu tive a oportunidade de ouvir um médico que eu respeito muito, falando dessa temática, falou: eu estou querendo colocar a culpa nos médicos sobre essa temática dos antibióticos. Na verdade, na população de baixa renda, você tem um médico farmacêutico que é cruel nisso. E não chega na posição do médico. Apesar de ser proibido e não se poder receitar o antibiótico, na prática, o que acontece lá embaixo, naquela camada que menos tem, farmacêutico ele resolve vende e sem- aplica de forma indiscriminada Indiscriminada. esses remédios. Então, isso é muito sério. Pode ser. Eu acho, Zancopé, que nós temos que também dar a responsabilidade ou atribuir as responsabilidades a quem tem. Sem dúvida alguma, nesse episódio do Aedes aegypti, do Zika vírus, há uma participação aí da administração pública muito importante para conscientizar a população, para fazer ações de prevenção e de combate ao mosquito, mas a situação não se encerra nisso. Nós temos também, como importante fator a ser considerado, a participação popular, na medida em que cada um, já informado a respeito do tipo de circunstâncias que fomentam o crescimento desse mosquito, os ambientes, as condições, cada um deve também tomar suas cautelas para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Me parece que nós temos que, ao mesmo tempo, cobrar as autoridades públicas para que façam a sua parte, mas também exigir de nós mesmos a parte da população. Mas também a gente não pode, me desculpa estar interrompendo o senhor, mas a gente não pode dizer que a nossa população não foi informada, gente. A televisão fala todos os dias. Não, justamente por isso até que... a conduta individual de cada cidadão. Justamente por isso que eu estou fazendo essa pontuação. Me parece que a informação já chegou para a grande maioria das pessoas. De norte a sul do país. Sim, agora, estão realmente Para todo mundo. se conscientizando da importância de fazer suas partes, da importância de buscar prevenção e, às vezes, até mesmo o combate a esse mosquito? Porque não é só uma coisa feita pela administração pública. Há um importante papel popular que precisa ser bem desempenhado nisso também. Perfeito. Como toda quinta-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gisele, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, por intermédio de seu presidente Duarte Moreira, apoia o Ministério Público Federal e mantém em sua sede social abaixo-assinado de combate à corrupção. É o documento que traz as 10 medidas contra a corrupção, é isso, Gisele? Isso mesmo, Zancopé. Para que o MPF possa transformar essas 10 medidas em projeto de lei, precisamos conseguir 1,5 milhão de assinaturas. Nós, da AFEPESP, estamos colaborando aqui na capital e também nas nossas 17 unidades regionais, locais em que reside a maior parte dos nossos associados. Acredito que vamos obter um grande número de assinaturas. Gisele, a associação com esse trabalho com o Ministério Público Federal se engaja na luta contra a corrupção? Sim, no dia 7 de dezembro, o presidente da associação assinou um ofício de adesão de apoio à campanha 10 medidas contra a corrupção. Ainda foi publicado na Folha do Servidor Público, edição de novembro, matéria divulgando toda essa ação que é de fundamental importância para a sociedade brasileira neste momento de crise política. Gisele, a associação espera conseguir quantas assinaturas? A FIPESP mantém em seu site um abaixo-assinado eletrônico de apoio à PEC 55506. Nossa experiência tem se mostrado exitosa. Os associados, servidores públicos, são pessoas que têm consciência crítica e também se sentem lesados com toda essa corrupção que assola o país. Gisele, você pode resumir essa campanha? As 10 medidas da COPE envolvem conceitos básicos, como penas mais severas, devolução do dinheiro desviado e a busca por um sistema de justiça mais eficiente. O segundo item, por exemplo, pede a criminalização por enriquecimento ilícito de todos os agentes públicos. Além disso, a campanha luta pela recuperação do lucro derivado do crime. Gisele, essa campanha da FIPESP, os ouvintes podem aderir mesmo não sendo associados?
Com certeza. O Ministério Público Federal mantém um hot site específico da campanha, www.10medidas.mpf.mp.br, onde qualquer cidadão pode imprimir páginas em branco do abaixo-assinado, distribuir entre os amigos e assim conseguir mais assinaturas. Depois, encaminhar ao MPF para, quem sabe, pôr um fim na corrupção brasileira. Gisele Souza, agradeço mais uma vez tua gentileza com o Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Toda terça-feira, a parceria Gente que Fala com a FIPESP. Gente do MPD que Fala retornará em instantes. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, você preservar para gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição.
Você está conosco, acompanhando gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, e apresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Participando conosco hoje, toda quinta-feira, gente do MPD que fala, o promotor de justiça Tiago de Toledo Rodrigues, a advogada Lúcia Bludeni, o advogado Paulo Iaz de Moraes e também doutor Gustavo Húngaro, que é ouvidor-geral do Estado de São Paulo. Prazer tê-lo aqui, doutor Gustavo. Satisfação minha participar mais uma vez do seu programa, Zancopé, agora ao lado dos ilustres colegas. Doutora Lúcia, o Ministério Público do Paraná impediu a realização de uma festa que prometia noite de rodízio de mulheres em Santo Antônio do Sudoeste. Segundo o anúncio do evento, que aconteceria dias 10 e 11 de dezembro, para entrar na festa o cliente pagaria R$200 e teria o direito de consumir quantas garotas aguentasse. De acordo com a promotoria, a festa configura conduta criminosa evidente de exploração sexual de mulheres. Bom, ela pode, de fato, ter essa conotação, né? Tanto que o Ministério Público foi lá e efetivamente proibiu. Mas o que eu pergunto, será que se tivesse uma festa semelhante dos homens para as mulheres, o Ministério Público faria esse tipo de intervenção? Não é que eu esteja apoiando uma conduta como essa. É óbvio que choca se olhar a mulher sendo tratada como se fosse uma cerveja que você toma, como se fosse um open bar, porque, na verdade, é um open bar. Mas eu também tenho que entender que nós temos várias facetas e várias condições para que essas mulheres se disponham a ter esse tipo de atividade. Se elas não estiverem sendo aliciadas, se não houver alguém tirando proveito econômico, enfim, se é uma decisão consciente dessa mulher, ela faz o que ela quiser com o corpo dela. Tá certo? Porque não é uma situação de Lei Maria da Penha, de opressão, de agressão. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de um outro tipo de crime. E eu não estou defendendo, volto a dizer, a conduta e o comportamento. Então, acho que a notícia, às vezes, óbvio que se o Ministério Público tomou uma providência, é que, de fato, ele entendeu que deveria ser assim. Causa estranheza? Causa. Como mulher, a gente se sente também incomodada com uma notícia com esse teor, sabe? Mas, por um outro lado, eu pergunto, se fosse ao contrário, uma festa de rodízio para as mulheres, como é que seria? Haveria também intervenção do Ministério Público? Isso eu vou deixar para os meus colegas falarem aqui. Doutor Gustavo? Eu acho que o problema da exploração sexual, ele tem, né, de fato, gravidade, relevância, justifica uma intervenção ministerial. Nós temos notícia também em relação aos problemas decorrentes do tráfico de pessoas, né, para fins de exploração sexual. Então, muitas vezes, organizam-se redes criminosas que aliciam pessoas vulneráveis, que estão passando, muitas vezes, por alguma fragilidade econômica ou familiar, e que são, muitas vezes, iludidas com promessas mirabolantes de ganho fácil, e vão se deparar depois com uma vida muito difícil e vão sendo enredadas, né, muitas vezes, em esquemas que amarram a pessoa não de forma literal, né, mas com artimanhas, né, de fornecer um abrigo, uma casa, um local, então, para que a pessoa pratique atividade sexual e com isso ganhe dinheiro, mas muitas vezes há uma exploração que pode chegar ao ponto, inclusive, da opressão, né? E da própria caracterização de uma situação análoga à do tráfico, né? Então, existem situações noticiadas a respeito disso. No âmbito aqui do Estado de São Paulo, existe um comitê que combate essa prática, né, de traficar, negociar pessoas para o fim da exploração sexual. Já foram detectadas também a existência de redes em âmbito internacional, fazendo esse tipo de atividade ilícita, né? E muitas vezes há, então, uma ilusão, né?
que leva à vitimização não somente de mulheres, né? Porque também há outras situações em que travestis, né, outras pessoas também são exploradas e levadas a uma situação de perda da liberdade e depois de difícil reversão, né? Então, sempre que há a exploração indevida, ela precisa mesmo ser combatida. Dr. Paulo Ias, Dr. Tiago de Toledo Rodrigues. De fato, a exploração sexual ela é um problema gravíssimo. E quando se fala de exploração sexual, não se discute a liberdade individual que cada um tem, desculpem, de fazer com o seu corpo aquilo que bem entende. O problema, justamente, está na exploração desta liberdade sexual e não da liberdade sexual em si. E, de fato, como muito bem pontuado pelo colega, a exploração sexual ela abre espaço e caminho para uma dezena de atividades criminosas, além da própria exploração sexual, que também o é. Formam-se cartéis, formam-se quadrilhas, formam-se grupos nacionais, interestaduais, internacionais, que somam, além da exploração sexual, o tráfico de pessoas, o tráfico de entorpecentes, o tráfico de armas, e a partir de então se desenvolve toda uma cadeia de atividades criminosas extremamente nociva, tanto para aquelas pessoas exploradas sexualmente, sejam homens ou mulheres, para suas famílias que sofrem junto com essas pessoas e para toda a comunidade que os cerca. Então, o problema da exploração sexual, ele é extremamente grave. Nós temos inúmeras notícias de pessoas, e na sua grande maioria mulheres, vítimas de exploração sexual e que são encontradas em condições análogas à escravidão sexual. Porque se vem alvo de promessas fabulosas, como bem pontuado, de ganhos expressivos, e quando são alvo da exploração, vem que essas promessas eram falaciosas, que isso não vai acontecer, se vêm depois envolvidas numa dinâmica tal, da qual tem muita dificuldade para se livrar. Então, me parece que esse tipo de ação, sobretudo preventiva, que impede a realização de uma festa que promete rodízio de pessoas com consumo de mulheres ilimitado. Está se tratando um ser humano, e poderiam não ser mulheres, poderiam ser homens, a situação seria a mesma, se tratando um ser humano como um objeto de consumo, como uma pizza que se vai no rodízio de pizza, ou como, desculpem, mas infelizmente é essa maneira Sim, é um open bar, né? Como uma cerveja, como bem pontuado pela colega, que se consome até... Não se consome pessoas. Pessoas são inconsumíveis. E aquele que tentar consumir uma pessoa está, evidentemente, praticando uma atividade ilegal. Não se pode fazer isso. Dr. Paulo Ias, quer se manifestar? Não, eu acho que, assim, a pobreza e a miséria é campo fértil para esse tipo de coisa. Concordo com a colocação dos colegas do Ministério Público, que é lógico, numa situação como essa, e com a promessa de um ganho fácil, ou na ilusão de você sair de uma condição de pobreza para uma situação melhor, você coloca uma pessoa subjugada e sob controle de um terceiro. Essa é a parte pior da relação. Eu pessoalmente, não condeno e não viria problema de descriminalizar a relação de prostituição da prostituta direto com a pessoa com quem ela mantém relacionamento. O problema é que isso normalmente transporta-se para uma pessoa querendo controlar essa atividade de diversas mulheres para tirar proveito, subjugando elas. Essa é a parte mais perigosa. E que, junto disso, lógico, a gente tem notícia e todas as operações que trabalharam em cima dessa temática acabaram identificando não só a atividade da exploração sexual, mas diversos outros, né? O aliciamento é muito pernicioso. A questão da droga, a questão do tráfico internacional de pessoas, junto disso surgem diversas outras atividades ilícitas. Então, o negócio é muito sério e deve ser tratado com seriedade. Eu só abriria um parêntese, e aí um tratamento diferenciado, como já acontece em outros países, na atividade onde a pessoa livremente, diretamente,
se dispõe a disponibilizar seu corpo em razão do dinheiro. Isso precisa ser melhor tratado. Talvez se fosse regulamentado de forma clara e evitaria esse tipo de situações. Só um esclarecimento, se me permitem. A prostituição em si, ela não é uma atividade criminosa no Brasil. Ela não conta com a regulamentação que poderia contar, mas ela não é uma atividade criminosa. Isso acontece em outros países. Essa regulamentação é respeitada em outros países. E evitaria a exploração, né? Exato. O que é criminoso é a exploração, o aliciamento ou o favorecimento da prostituição alheia. Mas a prostituição em si, da mulher ou do homem, que se oferece maior de 18 anos, evidentemente, não conta com nenhuma criminalização, embora não tenha também um respaldo legal do ponto de vista trabalhista. Até para a proteção dessas pessoas, né? Haveria necessidade que, como existe em alguns países, escuta, se você tem a atividade regulamentada clara, você evita que ela seja vítima de uma exploração do terceiro. Essa é uma discussão recorrente, que vira e mexe, a gente vê movimentos falando do tema, mas parece que não evolui muito. Né? Eu particularmente acho que a história já mostrou que a prostituição não se encerrará pela sua proibição. A história comprovou isso. Não há medida possível para acabar de vez com a prostituição. E como já bem pontuado, respeitados determinados limites e os direitos dos demais, as pessoas têm condição de fazer do seu corpo aquilo que bem entendem, desde que não interfiram na vida dos demais. Portanto, estabelecidas essas premissas, eu acho que não resta outra alternativa senão deixar de lado questões morais pessoais e tentar amparar as profissionais do sexo a partir de uma regulamentação dessa profissão que lhes garanta direitos, que lhes garanta condições humanitárias, respeito, inclusão social, que é muito importante, benefícios assistenciais, que permitam que ela desenvolva a sua profissão da maneira que achar adequada e saudável, sem precisar entrar no aliciamento, ou na exploração, ou no favorecimento de terceiros. E, evidentemente, que regulamentar uma atividade não significa incentivá-la, não significa aprová-la do ponto de vista moral. E não significa... desaprová-la também. Não significa. Significa simplesmente essa função existe, ela precisa ser regulamentada. Eu acho que esse é o ponto básico para a gente conseguir desenvolver uma discussão séria. O INSS revisará 3.430 aposentadorias concedidas sob as regras do fator previdenciário, mas que os segurados tinham direito de benefício concedido pela fórmula 8595 progressiva. O Instituto informou que o sistema está em fase final de adaptação e o processo deve ser concluído no primeiro trimestre de 2016. A liberação da aposentadoria pelo fator chega a provocar redução de até 40% no valor do benefício. Dr. Paulo Iaz, Dr. Gustavo Húngaro, doutora Lúcia Bludeni, Dr. Tiago de Toledo. Esse é um tema que eu não tenho muito domínio, mas uma coisa é certa. E a gente parece fingir que não quer resolver o problema. A conta aqui não fecha. E cada dia que passa, o buraco fica maior. Vai chegar um dia que esse buraco vai ficar tão grande que vai engolir o seu criador. O que nós estamos criando, e que existe no INSS, e acreditamos às vezes em milagre, achamos que é possível você ter um fundo que não tenha capacidade de as pessoas que contribuem efetivamente para esse fundo pagar totalmente aqueles que estão no benefício. É lógico que é desagradável, é ruim quando se pensa em redução do benefício, redução do valor recebido de aposentadoria, mas a gente precisa pensar um pouco para frente. A gente tem muita mania de pensar o hoje e o agora. Tem um autor de economia que chama Paulo Rabelo de Castro, que ele fala: não existe Brasil de graça. O brasileiro adora o Brasil de graça. E os nossos deputados no Congresso adoram isso ainda mais ainda. Criam toda hora benefícios, não se pensando como que tira a solução. Depois ficamos chateados que a carga tributária está aumentando. Não existe fórmula mágica. Então, o INSS é um tema que precisaria ser pensado de forma séria. Não se admite pensar cidadãos que são tratados de forma diferente. O cidadão da iniciativa privada se aposenta com um limite máximo de 10 salários mínimos e o funcionário público com salário integral. Por que esse tratamento diferenciado?
Essa é a grande discussão. É possível você contribuir... São 10 salários referência. É isso, para piorar a nossa situação. Então, você tem esses 2 cidadãos brasileiros distintos, em categorias diferentes, por trabalhar em algo diferente. Mas também, Paulo, são regimes diferentes. Mas veja, na carga de custeio do INSS, e isso eu ouvi do antigo ministro que ali esteve, 50% do custeio do INSS, o que é o pagamento mensal que ele faz, é feito para funcionalismo público e para a aposentadoria que arranjar para os trabalhadores rurais. Não deveria, mas sai de lá mesmo. E tem direito. Aí todo o restante fica para a grande massa da população. Essa Constituição não vai fechar, Zancopé. Não vai mesmo. Desculpe, por favor. Não, e o que ele falou é bem nesse sentido, a questão do plano atuarial que a gente fala, né? E o Brasil está envelhecendo, nós vamos ter uma população bastante idosa futuramente, com poucas pessoas entrando no mercado de trabalho, porque também o número de natalidade está sendo reduzido no Brasil. Os casais estão optando por um filho, no máximo 2. Então, não tem milagre. Tem alguém que trabalhar para pagar, para custear a aposentadoria de quem está aposentado. E num país onde você tem uma população que vai ficando mais velha e menos gente chegando para o mercado de trabalho, porque tem menos gente nascendo, da onde vai sair o dinheiro? E o que ele falou é real, sim. Wagner Balera, que é um grande jurista que fala sobre direito previdenciário, sempre disse que o brasileiro não acreditava no INSS. Ele está aí, vingou, porque antes nós tínhamos as caixas de previdência, lembra? Sim. Está aí, ele vingou. Ele também sempre disse que o brasileiro tem que aprender a ter previdência privada, porque só a previdência regulamentar, normal, comum, que é o nosso INSS, o auxílio previdência, não o auxílio, a aposentadoria, né, por contribuição, ela, por si só, não vai dar conta de ser um rendimento suficiente para a pessoa viver. E que esse dinheiro que paga o funcionalismo está todo misturado lá no orçamento, está. Isso é real e não deveria, porque seriam sistemas totalmente independentes e diferentes. Bom, eu também não é a minha praia, viu, Paulo? Mas concordo com você, acho que há uma questão econômica inafastável e inegável. A conta não fecha. E disso nós não vamos conseguir fugir. É que nós ficamos adiando o problema. Se trata adiando o problema. Exato. Ninguém quer se pôr a mão no trata negócio. de uma questão econômica. E, na verdade, é assim que eu vejo, desculpa, doutor Tiago, é assim, é lógico que ninguém que vai pensar em ter seu aposentadoria diminuída não é nada agradável. Sim. O que vai precisar ser feito é uma nota de corte. Olha, a partir desse momento, mudou a regra, os que estão, daqui para frente é diferente. Só aposenta na capacidade do que você contribuiu. Se não contribuiu, a aposentadoria não vai ser do jeito que você está imaginando. Mas nós já tivemos do contrário, essa reforma. Os netos não terão nem aposentadoria. Eu também acho. Eu concordo. Acho que o risco é de que o sistema entre em total colapso. Absolutamente. Acho que é uma questão econômica que não fecha. Agora, só 2 pequenas observações que, embora não seja da área, que me chamam. Um minuto. Primeiro, que os servidores públicos realmente recebem de maneira diferenciada, mas contribuem de maneira diferenciada. Eles não contribuem sobre o teto, mas eles contribuem sobre os seus ganhos totais. Então, se precisamos mudar a forma de recebimento, precisamos mudar a forma de pagamento e ver o que faz com o que eles pagaram até agora. Que eles pagaram a mais. Segundo, me incomoda um pouco essa situação de todo momento, embora acho que precise pensar, concordo com o senhor, todo momento muda. Isso gera uma insegurança jurídica. Nos últimos 10 anos, nós tivemos inúmeras reformas, parciais ou amplas, da Previdência. Ninguém sabe o que vai acontecer quando se aposentar, hoje em dia. 1 minuto só, doutor Gustavo. Só para chamar a atenção para um outro aspecto dessa notícia, que ela fala em correção, né, que o órgão federal então vai corrigir o cálculo que antes tinha sido feito. Então, esse é um aspecto também que eu gostaria de acentuar, que muitas vezes os órgãos públicos eles não agem adequadamente na relação com a sociedade, né, na prestação do serviço devido. Então, pegar esse gancho para, desse ponto de vista, né, então aqui, quer dizer, deveria ter sido feita a conta de outra maneira, então foi aplicada uma fórmula prejudicial ao cidadão, ao contribuinte, ao beneficiário, né, do seguro social, e agora, então, isso está sendo revisto. Eu quero, então, enfatizar esse outro aspecto que a notícia traz para levantar um ponto relevante, que é a necessidade de aprovação no Congresso Nacional da Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público. Nosso país tem um excelente Código de Defesa do Consumidor,
que é voltado, então, né, para as relações privadas, as relações de consumo, né, e se discute, e já passou da hora de o Congresso Nacional aprovar, uma lei de defesa do usuário do serviço público, ou seja, do consumidor do serviço público, que tem peculiaridades, que muitas vezes passa por prestação do serviço público sem qualidade, sem controle adequado, sem transparência, sem observar prazos, né? Então, em São Paulo, essa lei já existe, desde o final da década de 90, e em âmbito nacional ela está em discussão. No Congresso foi aprovada pela Câmara dos Deputados recentemente, agora foi para o Senado, né? Está com relatoria do senador Antônio Anastasia. Então é importante que, lembrando que em 2013 as manifestações populares cobravam um serviço público de qualidade, né? Cobravam que aquilo que se contribui por meio dos impostos gere um retorno adequado a todos os cidadãos. Essa lei, então, viria a reforçar esse sentido, né, de respeito devido pelo poder público na prestação de serviços a todos os cidadãos. Doutor Gustavo Húngaro, não temos tempo para mais nada. Agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Eu é que agradeço. Doutora Lúcia Blundeni, grato por ter vindo ao Gente que Fala. Eu agradeço também mais uma vez. Doutor Paulo Ias. Sempre uma alegria estar aqui, Zancopé. Obrigado. Muito bom. E doutor Tiago, graças ao Ministério Público Democrático, nós podemos realizar esta parceria do Gente do MPD que Fala. Eu que agradeço a participação e a parceria feita com o programa. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres e Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.